Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Estamos aqui mais uma vez com vocês em um momento de reflexão nessa madrugada, trazendo um versículo com o intuito de fortalecer a nossa fé na caminhada. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 18, que diz assim, naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, leite fluirá da colina, água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Glória a Deus. Esse versículo do profeta Joel, do capítulo 3, do versículo 18, é um maná, um bálsamo para nossa alma diante das pancadas da vida. Traz muito alívio ao coração, porque fala justamente daquilo que nós viveremos depois do processo do derramar do Espírito Santo. Joel profetizou em Joel 2:28, e depois que se cumprirem aqueles dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E quem, meu irmão, viver esse processo, quem desfrutar e assim se apegar, que é justamente a palavra fé, que do hebraico significa emuná, se apegar a algo com muita força, viverá isso aqui, esse momento. Irmãos, nesse simples versículo, o Senhor traz para nós uma coletânea daquilo que é a abundante presença dele na nossa vida, dos benefícios, daquilo que nós podemos desfrutar. E eu aprendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala, naquele dia, vinho doce gotejará dos montes. Vinho doce, irmão, o vinho tipifica o próprio Espírito Santo, mas a alegria. É a presença de Deus que flui em nós, uma alegria transbordante, uma alegria doce. Ela virá do alto dos montes, ou seja, daquilo que é a vontade de Deus. O alto dos montes fala sempre de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Quando conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida, a alegria invade o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo diz em João 15:11, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Ou seja, tem uma alegria que flui do céu, tem uma alegria que desce direto para nós, irmãos. Não que ele não se importe com aquilo que nós queremos, mas para que a nossa alegria seja completa. Então o vinho doce gotejará. Gotejará é que sempre terá, ou seja, será contínua a alegria, uma alegria que não se acaba. Ele fala também, irmãos, e leite fluirá das colinas. O leite, ele tipifica sempre na Bíblia, uma terra que mana leite e mel, a abundância de Deus. A palavra fala que fluirá das colinas, ou seja, a colina é um monte menor, então fluirá justamente daquilo que é a vontade de Deus para nós, aqui nesse lugar, na terra. São as pequenas coisas, uma alegria abundante na família, uma alegria, abundância de alegria, abundância de força no meio do nosso trabalho, abundância de criatividade, a abundância de alimentos, a abundância de provisão. É abundância, irmão. Tudo que você pensar de bom que virá na sua mente, você terá em abundância. O leite, ele tem essa característica de um alimento abundante, abundante de vitaminas, abundante de muitos são os seus recursos. É o que Deus tem prometido através dessa palavra e não acaba por aí. Se você pensa que acabou, aguarde, porque fala assim, água encherá o leito dos riachos de Judá. Irmão, e encher aqui, as águas encher, fala justamente de trazer uma provisão a um lugar de escassez. Os riachos tinham se secado e Deus traria ali a água a um lugar que estava praticamente seco. Ou seja, no lugar da sua escassez, irmão, no lugar onde você teve deficiência, no lugar onde você teve dificuldade, Deus trará um alívio. A água fala da palavra, fala de adversidade, fala também do próprio Espírito Santo, mas nesse caso ele tipifica um alívio necessário para a sua alma, uma cura purificadora que trará justamente alívio para a alma cansada. E ainda não acabou, irmão, fala assim, uma fonte brotará do templo do Senhor. Irmão, Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que nem existe. O templo do Senhor nós sabemos que somos nós.
temos a convicção disso já de quem anda, já quem segue os meus ensinamentos aqui, que nós somos o templo do Senhor. E a fonte brotará, ou seja, Deus trará à existência dentro de nós algo que alimentará os outros. Trará à existência aquilo que nem existe, para que você possa ser fonte de provisão na vida das pessoas, para que você possa sempre ter o recurso necessário que no devido tempo possa vir, ou sumir, ou fazer falta, ou passar por alguma dificuldade, porque enquanto aqui caminharmos, irmãos, no mundo nós teremos aflições. Então uma fonte brotará, essa fonte será recurso de alívio, será recurso de abundância, será recurso de alegria, será recurso de força, será recurso daquilo que você precisar. E a palavra fala assim, e regará o vale das acácias. Por onde nós passarmos, por onde nós vivermos, aonde o Senhor nos levarmos, nós seremos, irmãos, uma fonte de crescimento. O vale das acácias regará o vale das acácias, ou seja, trará crescimento. Nenhuma árvore cresce, irmão, se não houver o recurso que vem do céu, o sobrenatural de Deus, as chuvas de bênção. Isso tudo está disponível, meu irmão, para mim e para você. Então que essa palavra possa trazer o ânimo a você a vencer o processo, a suportar o momento da dor, sabendo que o Senhor nesse momento ele se vale justamente para nos preparar para ser esse jardim bem regado. Eu quero terminar declarando que o Senhor transformará o teu deserto num lindo jardim. E foi assim que ele fez com aquela mulher de João, capítulo 4, e eu quero ler o versículo 13, que ele fala: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, queremos ser fonte, queremos viver os teus propósitos e alcançar a dádiva que vem do céu, o fluir do Espírito Santo em nós, que alivia a nossa alma cansada, que fortalece-nos na tua viva esperança e nos guia continuamente em direção ao céu, e que pode nos levar a patamares que nós nunca pensamos pela nossa própria mente, algo que excede a razão ou aquilo que é a expectativa meramente humana. Ó Deus, nos leva a esse lugar aonde o bálsamo do céu, aonde o leite em abundância, aonde, Pai, há verdadeiramente vinho doce gotejando sobre nós diariamente, dia após dia. Sejamos saciados por essa doce presença. Ajuda-nos a encontrar, ajuda-nos a suportar o processo para que nós venhamos a viver o teu propósito. Dá-nos uma experiência viva que nos levará à eternidade. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Irmão, irmã, faça do Senhor a sua alegria e Ele lhes concederá o desejo do seu coração. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.